Muito bem, este é o Conexão Futura, de volta ao vivo aqui pelo canal Futura. E começamos perguntando a você em casa, quanto tempo você leva para se deslocar de casa até o trabalho ou o local onde estuda a cada dia? Segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 7 milhões de brasileiros levam mais de 1 hora no trajeto de casa ao emprego. Um dos motivos é o excesso de veículos nas ruas, que provoca perda de qualidade de vida e prejuízos para a economia. Um exemplo é a cidade de São Paulo, onde os congestionamentos custam pelo menos 2 bilhões de reais por ano. O Brasil já possui uma política nacional de mobilidade urbana, mas as nossas cidades ainda precisam de muitas melhorias, investimento contínuo e principalmente planejamento. Para essa conversa, eu recebo no estúdio o Felipe Saboia. Ele é coordenador de projetos de políticas públicas do Instituto Etos. E por telefone, a gente também vai falar com o André Geraldo Soares, que é assessor técnico da Via Ciclo e coordenador de mobilidade da Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. E você em casa também é nosso convidado. Como sempre, participe desta conversa mandando mensagens para o Twitter do canal Futura ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098, os contatos aí na sua tela. Primeiramente, Felipe, obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Bom, no último dia 22 de setembro, esse sábado, foi comemorado o Dia Mundial Sem Carro, né? Diversas atividades marcaram a Semana da Mobilidade. Como você avalia a adesão do brasileiro a esse dia e esse momento de reflexão do uso excessivo de automóveis nas ruas, Felipe? Sim. Bom, na verdade eu avalio como cada vez mais crescente, né? O Dia Mundial Sem Carro é uma iniciativa que nasceu na França, né, em 1997. O Brasil, pela primeira vez, passou a comemorar, ou celebrar, organizar atividades em torno dessa questão a partir de 2003, né? E a partir de 2007, no caso de São Paulo, a Rede Nossa São Paulo passou também a organizar atividades. Mas nesse ano, a Semana da Mobilidade, né, ela foi construída em torno do Dia Mundial Sem Carro. E aí, em várias grandes capitais do Brasil, foram promovidas palestras, encontros, né, principalmente com 2 objetivos, né? Um deles, discutir políticas públicas, né, para aprimorar a questão da mobilidade, repensar a questão da utilização do transporte individual, do carro, né, e procurar formas alternativas de locomoção. E, por outro lado, um segundo objetivo é despertar essa questão, esse debate, né, procurando uma mudança cultural no brasileiro, né? A gente sabe em São Paulo, né, toda essa cultura do automóvel muito grande, né, milhões de carros pelas ruas todos os dias. No Dia Mundial Sem Carro foi colocada uma ciclofaixa na Avenida Paulista, nos principais cartões postais da cidade, ali para tentar também incentivar esse convívio mais pacífico do motorista com o ciclista. Exatamente. Que a gente sabe que muitas vezes é atribulado, né? De que forma você vê, então, assim, os motoristas perdendo um pouco de espaço para uma ciclofaixa ou o ciclista ganhando mais espaço? Como está essa questão agora? Ainda é um conflito que acontece por lá? Como eu falei, é tudo uma questão de mudança cultural, né? Na Semana da Mobilidade, a gente promoveu o Praia na Paulista, que se chamou, né, que é exatamente a ocupação de um espaço público, né, por ciclistas. A concentração foi na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, e exatamente desenvolver essa cultura da divisão do espaço urbano entre pedestres e motoristas, né? Uma outra iniciativa interessante também foi o Vaga Viva, né, que se pegou as vagas da cidade, onde usualmente seriam estacionamentos de automóveis, e em vez de automóveis as pessoas ocuparam esses espaços e discutiram também essas questões de uma forma meio lúdica de colocar essa questão da substituição do automóvel por outras formas de locomoção possíveis, né? Que a gente sabe em São Paulo como o maior exemplo, mas nas maiores grandes cidades do Brasil a gente tem esse problema das cidades serem pensadas para passarem automóveis e não para o pedestre. As calçadas são muito ruins, como a gente sabe, na maioria das capitais. Então discutir isso, o espaço público como um todo, como dividir, né? Exatamente. O início, né, o lançamento da Semana da Mobilidade, no caso de São Paulo, houve um lançamento da pesquisa sobre mobilidade na percepção do paulistano, e alguns dados ilustram muito bem isso que a gente está conversando, né? Então, por exemplo, o paulistano demora em média, em termos de deslocamento médio, né, do trabalho para casa e na volta, 2 horas e 23 minutos por dia. É mais que o dobro que a gente falou no começo do programa. A média nacional é pelo menos 1 hora. Então, em São Paulo, mais de 2 horas e 20. Mais de 2 horas. E o que é interessante
é que, assim, apesar de a pesquisa detectou que em torno de 23% da população utiliza carro quase todos os dias ou todos os dias, né? No entanto, 65% da população, né, desses 23%, largaria o carro se tivessem outras opções de qualidade em relação ao transporte público, o que demonstra que, na verdade, se houver uma política pública efetiva de priorização do transporte público, um motorista ou essa cultura do carro, ela pode ser deixada de lado, sim. Porque as pessoas em casa já têm essa consciência, né? Tipo, sabe de todo o estresse que causa, do gasto de ter um automóvel também, do problema do trânsito, mas não vai deixar, então, seu carro em casa, seu conforto, porque o transporte público não atende às suas necessidades. Exatamente. A percepção, a pesquisa também abordou a questão da percepção sobre o trânsito. 80% da população paulistana considera o trânsito ruim ou péssimo. Então, é um problema grave, né? Que é um índice que tem aumentado, em comparação com anos anteriores. Exatamente. No ano passado, esse índice foi de 70%, portanto, subiu para 80%, o que demonstra uma piora, né? E o que é interessante é que o paulistano percebe a solução, qual é a solução viável para esses problemas, né? 60% da população, ao ser entrevistada, ao ser perguntada sobre possíveis soluções, respondeu que a ampliação da malha de trens e metrôs seria a principal. Ou seja, 60% da população tem consciência de que, investindo no transporte público de massa, como metrô e trem, essa situação amenizaria, né? E, em segundo lugar, a principal solução apontada foi, com 41%, foi a ampliação dos corredores de ônibus, que também indica uma priorização do transporte público, né? Bom, e pensando em políticas públicas, então agora a gente vai chamar para a nossa conversa o André Geraldo Soares. Ele é mestre em Sociologia Política, assessor técnico da Via Ciclo e coordenador de mobilidade da Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Tudo bem, André? Tudo bem. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Então, estamos aí às vésperas das eleições municipais e vocês criaram uma carta compromisso para os candidatos a prefeito. Explica para a gente. Sim, essa iniciativa já foi adotada em 2008 pela Via Ciclo lá em Florianópolis e segue um pouco o modelo de outras associações e de outras iniciativas parecidas dos movimentos sociais, também de outros setores que não o da mobilidade sustentável, né? Esse ano, não só em Balneário Camboriú, em Florianópolis, mas nós tivemos 13 cidades que, sempre por organização de ciclistas ou de cicloativistas, seja grupos informais ou mesmo associações formais, fizeram pesquisas junto à comunidade para levar essas propostas para os candidatos. Pelo menos, pelo que nós conseguimos acompanhar, 4 cidades apresentaram essas propostas sobre a forma de uma carta compromisso, ou seja, colocando essas demandas, colocando o ponto de vista dos ciclistas, que não é exclusivamente ciclístico, né? Nós temos consciência de que a mobilidade para a bicicleta só vai ser adequada no âmbito de mobilidade sustentável, transporte coletivo em prioridade, né? E dessas cidades, sabemos que São Paulo, 6 candidatos assinaram a carta, em Florianópolis 5 candidatos assinaram essa carta, e em Balneário Camboriú, que é onde eu resido no momento, nenhum candidato, infelizmente, assinou a carta. Bom, a gente tem agora o blog que a gente vai colocar na tela, o site, na verdade, da Associação dos Ciclistas lá de Balneário Camboriú. Então, para você que quiser saber um pouco mais sobre essa carta compromisso com a mobilidade sustentável, está aqui para você, abcc.com.br, para você acessar aí e saber mais sobre a iniciativa lá do sul do país. Eu volto a falar com o André daqui a pouquinho, mas quero saber antes do Felipe, em São Paulo também houve uma iniciativa semelhante do programa Cidades Sustentáveis. Isso. De que forma, então, isso é levado até os candidatos, Felipe? Então, o programa Cidades Sustentáveis é uma iniciativa, além da Rede Nossa São Paulo, da Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, né, que reúne organizações semelhantes à Rede Nossa São Paulo em outras cidades do Brasil. Você tem o movimento Nossa BH, você tem o Rio Como Vamos, né? O Nossa Brasília. São movimentos, são organizações de sociedade civil que pensam a cidade, né? Pensam a partir dos indicadores da cidade possíveis soluções para as questões urbanas. E também do Instituto Etos, né? Então, essas 3 organizações promoveram o programa de Cidades Sustentáveis, que basicamente tem o objetivo de mobilizar, sensibilizar e oferecer
ferramentas para a gestão pública para que as cidades se desenvolvam de uma forma sustentável, né? Essas ferramentas, existe a plataforma de cidades sustentáveis, que a plataforma é uma agenda de sustentabilidade urbana, que tem 12 eixos temáticos, e um desses eixos é exatamente a maior mobilidade. A gente chama de maior mobilidade, menos tráfego, né? E a partir desses 12 eixos temáticos, a gente aborda também 5 dimensões, né, para cada um desses eixos. A dimensão econômica, social, ambiental, política e cultural, porque exatamente a gente não quer abordar cada assunto de forma isolada, né? As soluções para as cidades, elas devem ser pensadas de forma integrada. Mas o André apresenta essa dificuldade de adesão dos candidatos a propostas como essas. Que experiência vocês têm em São Paulo e nas outras capitais? Na verdade, o Programa Cidades Sustentáveis é um programa nacional, né? A gente inicialmente tinha focado nas 90 maiores cidades brasileiras, né? Promover esse lançamento e procurar a adesão dos candidatos à Carta Compromisso. A Carta Compromisso diz basicamente o seguinte: depois de 90 dias a partir da posse, esse candidato, uma vez eleito, ele deve pegar esses indicadores, aplicar na cidade, né, fazer um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, estabelecer um plano de metas para cada um desses eixos, para ser cumprido ao longo dos 4 anos de mandato, né? E o levantamento até agora, na verdade o período eleitoral ainda está em andamento, né? Então esse número ele muda a cada dia, mas a gente já tem mais de 600 candidatos pelo Brasil inteiro que já aderiram à Carta Compromisso, né, do Programa Cidades Sustentáveis, em cerca de 300 cidades brasileiras, né? Então, na verdade, superou as nossas expectativas, né? O nosso objetivo inicial eram as 90 maiores cidades, mas a demanda por esse conjunto de ferramentas para a gestão pública poder atuar na questão da sustentabilidade foi bem maior do que a gente esperava e o que a gente viu com muito bons olhos, né? Vamos colocar na tela também para você em casa ter acesso ao programa Cidades Sustentáveis. Então, o site que é o cidadesustentáveis.org.br. Você pode ter mais informações sobre esse programa e todos os eixos aí apresentados pelo Felipe, inclusive esse aqui, melhor mobilidade, menos tráfego, que é o que todos nós queremos. Aqui tem boas práticas também, são exemplos, né, de outras cidades do mundo, né, Felipe, que vocês colocam aqui. Poderiam ser facilmente, ou não tão facilmente, mas começar a pensar em colocá-los em prática também aqui no Brasil. O objetivo também do Programa Cidades Sustentáveis uma vez essa cidade, né, esse candidato se tornando prefeito, aderindo ao programa, ele passa a fazer parte de uma rede de cidades sustentáveis pelo mundo inteiro e que pode trocar informações sobre boas práticas, né? Então isso pode aprimorar muito a política pública de sustentabilidade de uma cidade, né? E no site, você tem esse banco de boas práticas, né, como você falou, em relação aos eixos, e tem o grupo de indicadores, né? A gente tem indicadores gerais, que são cerca de 300 indicadores gerais, né, que abordam todos os eixos. E temos também 100 indicadores básicos, que esses indicadores básicos constam na Carta Compromisso para serem aplicados nas cidades, né? Bom, a gente falava aqui em capitais, quero ouvir do André, que está lá em Santa Catarina. Então, Balneário Camboriú tem um pouco mais de 100 mil habitantes, é isso, né, André? Justamente, 110 mil habitantes. De que forma, então, esse planejamento se faz necessário para a cidade que está crescendo, uma região que se desenvolve muito, então pensar para, quando crescer ainda mais, ter uma estrutura mais qualificada de mobilidade urbana? Esse é um problema que nós verificamos nas cidades pequenas e médias, que elas crescem ao modelo das cidades grandes. É bastante comum os candidatos, ou mesmo já os administradores públicos, falar orgulhosamente sobre os índices de crescimento, só que esses índices de crescimento nunca são em padrões sustentáveis. Eles basicamente são em termos materiais e de crescimento econômico da receita do município, né? E isso traz uma série de efeitos colaterais que são pagos por toda a sociedade. É bastante comum, quando nós voltamos a alguma cidade pequena ou média que há muito não visitávamos, encontrar hoje uma situação bastante parecida com as cidades grandes, né? Então, achei bastante positiva essa iniciativa do Instituto Etos e, pelo que eu percebo, ele atingiu também algumas cidades médias que estão buscando soluções ou tentando se antecipar. Entretanto, da forma como eu observo, né, o conhecimento que a gente tem, esse movimento ainda é bastante tímido, né? Da forma como a gente percebe, ainda precisa de bastante atuação, quase de uma pressão da sociedade civil.
Muito bem, a gente tem participações que chegaram para a gente aqui pelo nosso telefone, pelo nosso Twitter. Lê primeiro aqui o Paulo, do Rio de Janeiro. Quero ver se você consegue responder a ele. Felipe, gostaria de saber se realmente se leva 2 horas da Baixada Fluminense até o centro do Rio de Janeiro, segundo as estatísticas. É isso mesmo? Está complicado assim mesmo o trânsito Rio de Janeiro Baixada? Olha, faz tempo que eu sou carioca, né? E sempre morei no Rio a grande parte da minha vida e sei como o trânsito aqui no Rio também é complicado, né? Na verdade, essa realidade do trânsito, ela, como o André colocou, ela nas grandes cidades é um problema crônico e também vai atingindo cada vez mais as médias cidades também, né? Eu tenho viajado bastante pelas capitais, principalmente as capitais que serão sedes da Copa, e você percebe um trânsito assim muito grande, por exemplo, cidades como Manaus, né, que teoricamente você poderia ter um planejamento mais adequado para atenuar isso, mas no entanto é um problema muito grave lá também, e aqui no Rio não é diferente, né? Bom, tem mais participações. O Rodrigo Rangel, de São Paulo, mandou uma mensagem para o nosso Twitter, @Canal Futura. Ele disse que passa cerca de 5 horas no trânsito todos os dias. Ele está acima da Está média. acima da média das 2 horas e meia. Ele disse que incomoda muito o fato de não termos a quem reclamar ou como mudar isso. Aí essa questão agora, então, como a gente está falando, né, é época eleitoral, os candidatos estão aí apresentando suas propostas, vale a pena verificar os candidatos que colocam mobilidade urbana entre suas prioridades. Com certeza. O objetivo depois que o candidato apresenta esse plano de metas, esse plano vai ser verificado e monitorado. É feita uma fiscalização. Claro. Há uma prestação de contas para a sociedade através de audiência pública, né? O candidato, pelo menos uma vez por ano, a cada ano do mandato, ele presta contas como está o andamento dessas metas prometidas ao aderir à carta, né? Então isso é monitorado e a nossa luta agora também é transformar esse plano de metas numa lei constitucional, né? Existe um projeto de lei constitucional, de emenda à Constituição, para tornar a lei de metas como uma obrigação para qualquer estado ou município brasileiro, né? E não só metas para mobilidade, mas em todas as políticas públicas, candidatos assumindo compromissos que possam ser cobrados. Exatamente, transformar o programa de governo que é apresentado na época da eleição em metas... Um compromisso. Exato, metas tangíveis que a população possa acompanhar e cobrar. Bom, tem mais uma participação que chegou para a gente da Joana Yuca de Sergipe. Obrigado, Joana, pela mensagem para o nosso Twitter. Ela diz que a mobilidade é um assunto tão fundamental quanto a segurança pública, na opinião dela, mas parece que não é levada a sério. A gente já tem uma política nacional, um plano nacional de mobilidade urbana, aprovado esse ano. Sim. Isso está sendo colocado em prática? Isso foi um avanço, né, ainda que atrasado, né, mas a política nacional ela foi sancionada em janeiro desse ano pela presidenta Dilma e ela foca basicamente em 3 eixos, né? Uma é a integração entre os diversos modais, né, não só priorizar um deles, mas trabalhar na integração entre os modais. Isso é algo que as cidades brasileiras ainda estão muito atrás, né? Uma segunda questão é o incentivo e a priorização ao transporte público e um terceiro eixo é o desincentivo ao transporte individual. E a política nacional ela coloca que as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes, ou seja, envolvendo também as médias e pequenas cidades, elas devem formular e aprovar em até 3 anos uma política municipal de mobilidade urbana, né? Isso, a gente imagina que nesse prazo de 3 anos a gente vai ter um avanço, pelo menos as maiores cidades brasileiras e médias cidades tendo um plano ativo e funcionando, né? É isso que a gente espera. Porque se você pega hoje em dia, por exemplo, São Paulo, que é, né, a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina, não tem um plano municipal de mobilidade urbana, né? Desde 2010, o Movimento Nosso São Paulo apresentou isso na Câmara de Vereadores, né? Propostas para um plano municipal de mobilidade urbana, propostas para a formação de um conselho de mobilidade ou conselho de transporte, que aí a pergunta do internauta seria um espaço para você discutir e cobrar também do poder público, né, a realização de investimentos nessa área. E, no entanto, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores um valor de 15 milhões para a elaboração desse plano, no entanto, até agora não foi implementado. Quero ouvir do André, lá em Santa Catarina, de que forma avalia a aplicação local desse Plano Nacional de Mobilidade Urbana. André? Eu bastante
é importante a aprovação dessa lei, né? Entretanto, também como o próprio Estatuto da Cidade, que já se encontra em vigor já há bastante tempo, é preciso também a participação de organizações da sociedade civil para poder qualificar e não deixar que esses planos depois sejam retalhados, né, e sejam executados, né. A respeito do plano de metas, por exemplo, era um dos itens da carta que nós elaboramos aqui, né, solicitando que os administradores se comprometessem com um aumento de 1,5% ao ano dos usuários do transporte público, de ciclistas e de pedestres, como participação na mobilidade urbana, né? Porque se isso não acontecer, se o administrador público não tiver uma intenção declarada, ele não terá, então, as ações, as suas políticas públicas, os seus investimentos para conseguir isso, né? Tanto o Estatuto da Cidade ou da mobilidade urbana ou uma política de metas, precisamos avançar no Brasil na construção de políticas de Estado. A maior parte dos administradores, principalmente os administradores locais, dos municípios, segue uma política de governo, onde a primeira ação deles geralmente é apagar o rastro do governo anterior, né? E os planos de metas precisam ser executados de forma intermandato, ou seja, por um prazo maior. Bom, a gente tem essa questão que é colocada no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, de privilegiar mais o transporte coletivo e menos o transporte individual. Por outro lado, há incentivos do governo reduzindo impostos para aumentar a produção de automóveis e venda de automóveis. Como entender esse paradoxo? Quero começar ouvindo o André. E poucas pessoas sabem também, mas já está em vigor no Brasil há mais de um ano, ou há cerca de um ano, um aumento dos impostos para bicicletas e componentes de bicicletas importadas, né? Não que não sejamos partidários ou defensores da indústria nacional, mas a indústria nacional não tem condições de fabricar ainda ou de oferecer para o mercado os diversos tipos de bicicleta para atender os diversos tipos de demanda, né? Então, essa medida de diminuição do imposto contrasta bastante com essa falta de incentivo também para os usuários do transporte não motorizado. Felipe, essa redução de impostos tentando aumentar a venda de carros mostra ou deixa claro que mobilidade urbana, ou pelo menos o transporte coletivo, não é uma prioridade? Sem dúvida, né? É uma saída, digamos, mais fácil para as questões econômicas e as questões sociais, né, de qualidade de vida são deixadas de lado. É quase que uma esquizofrenia política que é colocada em prática, né? Agora, o que o André falou é muito importante, né? A mobilização da sociedade civil ela é fundamental para garantir que todos esses planos e marcos regulatórios que estão sendo aprovados sejam de fato implementados, né? Na política nacional está colocada que a participação popular ela deve ser colocada em prática, principalmente através desses conselhos de mobilidade ou conselhos de transporte. Então, a participação social ela é fundamental nesse processo, né? Bom, a gente tem mais uma colocação que chegou para a gente aqui pelo Twitter do Canal Futura, é o Carlos Almeida aqui do Rio de Janeiro. Ele meio que faz um resumo do que a gente estava falando. Ele diz aqui, morar perto do trabalho e da faculdade nunca foi tão vantajoso. Diz ele que as cidades estão cada vez mais caóticas e os transportes coletivos são péssimos. A gente tem exemplos positivos sempre, historicamente citados, de cidades como em Curitiba, né, que tem o corredor de ônibus. Apesar de Curitiba dizerem que já está um pouco defasado, precisa de adaptações, atualizações do sistema. O corredor de ônibus ainda seria uma principal prioridade que a gente podia pensar para o Brasil, pensando que o metrô é muito mais caro, o ônibus seria a solução mais fácil? Na Felipe? verdade, eu acho que a gente tem que pensar sempre em soluções integradas, né? A gente não deve pensar num único modal, mas sim qual é a melhor forma da gente integrar os diversos modais de acordo com as necessidades de cada região na cidade, né? Eu acho que só assim que a gente consegue resolver o problema. Porque, como você falou, eu acho que, por exemplo, o caso do metrô é emblemático, né? De fato um investimento custoso, que, como o André colocou, ele demora geralmente mais do que os 4 anos de mandato, então o metrô ele nunca é priorizado, né? Um exemplo muito claro disso são as obras da Copa do Mundo, né?
A Copa supostamente ela poderia acelerar esse processo de aprimoramento da mobilidade urbana, né? Pelo menos nas 12 capitais que fazem parte da Copa. No entanto, é exatamente a mobilidade urbana em que as obras estão muito atrasadas, né? E mais, mesmo as obras planejadas desde o início, apenas 2 ou 3 cidades incluem o metrô como parte das obras de mobilidade urbana. A maioria delas ou é BRT, ou é VLT, ou a adequação de corredores de ônibus e tal. Então, indica de fato isso que você colocou. É um investimento custoso que demora muito tempo, então ele não é privilegiado. O que eu acho uma escolha que não é acertada, né? Mas eu considero que a saída para isso tudo é exatamente a integração entre os modais. Bom, a gente tem mais aqui uma participação do Carlos, aqui do Rio de Janeiro, mandou uma mensagem para a gente. Morador de São Gonçalo, gostaria de informar que a Prefeitura tem uma extensão de trem que foi desativada e hoje os políticos usam apenas para campanhas eleitorais. Os clientes poderiam utilizar muito bem esse espaço como uma ciclovia. Obrigado, Carlos, pela participação, ficou o recado dele. Quero agradecer ao André por ter aceito nossa ligação, participado do Conexão de hoje. Obrigado, André. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Até logo, Cristiano, até logo, Saboia. Muito bom. Mostrar para vocês em casa rapidamente o nosso blog. Novamente tem um post muito bacana aqui com os dados da pesquisa da Rede Nossa São Paulo, então conexãofutura.org.br, para você ter acesso aí a todas as informações dessa pesquisa divulgada pelo Felipe aqui no estúdio. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cristiano. Muito bem, você em casa, obrigado pela companhia, pela participação. A gente volta a se encontrar ao vivo amanhã às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Até lá.